Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, nutricionista aqui do canal Profissão Nutrir. Seja bem-vindo a mais essa aula. Você já é inscrito nesse canal? Se ainda não é, eu te faço um convite. Se inscreva nos meus canais Facebook, YouTube, Instagram. Se você gosta de informações acerca de alimentação saudável, de controle de doenças crônicas, alimentação e saúde da pessoa idosa, você está no lugar certo. Então se inscreva lá. Acompanhe, veja os vídeos que já estão publicados e espere por novidades que sempre terão. E eu tenho certeza que vão te ajudar muito no conhecimento em relação à alimentação, naquilo que pode te ajudar e também naquilo que pode transformar a sua saúde como um todo. Então, não deixe de assistir esses vídeos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que até o título dele é bem grande, mas é algo de extrema importância que na maioria das vezes as pessoas não têm ideia do quanto isso que vamos falar pode influenciar na qualidade da alimentação em si, no aproveitamento dos alimentos em sua totalidade e qual a influência disso também no controle das doenças, principalmente as doenças crônicas. Então o tema de hoje é a combinação e o modo de preparo dos alimentos te ajuda no controle das doenças crônicas. Então o que acontece? Alimento, a gente tem uma grande variedade, assim também como os nutrientes, né? A gente ouve falar aí dos principais, como carboidrato, proteína, gordura, cálcio, ferro, fósforo, vitamina D, enfim, porque esses são os mais populares, mas a gente tem aí inúmeros que nem de cabeça eu consigo lembrar todos, né? Quando a gente vai ver a recomendação de determinado nutriente, nós temos uma tabela para que a gente possa se basear, tanto em relação a quais nutrientes, né, possuem, principalmente vitaminas e minerais, tem uma grande variedade, e também pela questão da quantidade, né, a miligramagem, a microgramagem, qual a necessidade, porque justamente é muita coisa e é difícil guardar isso numa mente. Então o que acontece? Há uma grande variedade de alimentos, há uma grande variedade também de nutrientes e geralmente os alimentos são organizados em grupos alimentares de acordo com os nutrientes que predominam ali. Teve uma outra aula que nós falamos sobre os grupos alimentares, que nós falamos dos construtores, reguladores e energéticos. Se você ainda não assistiu, procure ir lá no meu canal que você vai encontrar. E qual é a organização desse grupo? Então, por exemplo, lá no energético vai ter bastante carboidrato, bastante gordura, as vitaminas lipossolúveis como A, D e K, por exemplo. Lá nos reguladores vão ter as vitaminas e os minerais, nos construtores proteínas, ferro, cálcio, enfim. É também uma forma didática de organizar, até para nós mesmos, nutricionistas, quando vai fazer uma prescrição ou ensinar a pessoa de uma forma mais didática, os grupos alimentares eles auxiliam bastante nesse processo de organização, de entendimento e didática, né? Até o fato de ensinar. E justamente por isso é importante que nós tenhamos uma variedade de alimentos para que a gente possa suprir todas as necessidades nutricionais. Não existe um alimento que vai resolver o seu problema ou somente um grupo alimentar que vai suprir as suas necessidades. Nós precisamos de uma variedade justamente por isso, porque variando entre os tipos, os grupos de alimentos, nós vamos ter acesso a todo nutriente, né? A todo mineral, a toda vitamina e como bem sabemos, cada função do nosso organismo vai depender de algum desses elementos, né? Então, ou seja, para funcionar o órgão X, ele vai demandar a necessidade de determinado nutriente. Para funcionar a digestão, eu vou precisar desses outros elementos. Então, de forma geral, os nutrientes são substrato, são combustível para que meu corpo desempenhe suas funções específicas. Porque sem esses nutrientes, alguma coisa não vai funcionar adequadamente, né? E tem essa questão, então, onde entra a questão das dietas altamente restritivas. Então, quando a gente fala de dietas muito radicais,
que a gente elimina totalmente um grupo de alimento, que a gente elimina totalmente não um grupo, mas um alimento em específico. Se a gente parar para pensar, aquele nutriente que de certa forma prevalece naquele grupo vai ficar deficiente no nosso corpo. E aí, será que isso não vai prejudicar de alguma forma? Será que algum mecanismo do meu corpo ele não vai ficar prejudicado, vai ficar mais lento ou indiretamente vai afetar algum outro sistema do nosso corpo? Provavelmente sim. Tudo que é muito restrito, tudo que causa deficiências no corpo vai causar sim um malefício, um prejuízo que mais cedo ou mais tarde vai impactar a sua saúde. Então não tem como. Às vezes existem algumas condutas aí de restrições alimentares um pouco mais rígidas, né? Algumas aí até acabam saindo em artigo, que ainda são controversos, como por exemplo, jejum intermitente, enfim, é algo que está sendo discutido. Mas também temos que olhar pelo outro lado se, naquelas poucas refeições que você vai realizar, se ali você vai conseguir suprir. Não adianta nada eu trabalhar com calorias, se não trabalhar com os nutrientes. Geralmente isso que acontece. Quando se quer fazer uma restrição, principalmente no caso de obesidade, de perda de peso, enfim, se pensa muito só na caloria, reduzir caloria, controlar caloria, evitar alimento calórico, evitar coisa gordurosa porque tem muita caloria, evitar fritura por causa da caloria, enfim. Só que a gente não tem que pensar só na caloria. Temos que pensar também, sim, mas o que vai fazer toda a modificação, todos os processos no nosso corpo não é a ausência de caloria. A ausência de caloria ela vai dar um déficit que vai o quê? Que vai auxiliar justamente na perda de peso. Mas existem muitos outros fatores no nosso corpo que estão envolvidos no processo de emagrecimento que necessitam também de vitaminas e minerais, por exemplo, para que possam funcionar adequadamente. Então não adianta nada eu fazer uma dieta altamente restritiva, né, baseado somente em calorias, mas todo o restante de alguma forma vai estar errado. Então as coisas não vão funcionar adequadamente com esse sentido. E esse tipo de coisa, de restrição, de falta de combinação de alimentos, ou até mesmo modo de preparo, que existe, né, isso é uma outra coisa. Não adianta você se preocupar também com toda a qualidade dos alimentos, toda a qualidade nutricional, investir em comprar variedade, quantidade, pensando nas vitaminas, minerais, pensa, olha, agora eu vou comer direito, eu vou colocar em dia minha saúde, eu vou controlar agora a minha doença crônica, porque eu recebi a prescrição do nutricionista e vamos que vamos agora. Só que o modo de preparo dos alimentos também pode prejudicar os nutrientes, tanto na perda deles, né, no modo de preparo, alguns são mais sensíveis, eles acabam se perdendo, ou no próprio aproveitamento. Então, ou seja, você prepara um alimento, alguns itens você pode perder. Se o objetivo do alimento é ser mais saudável e você prepara ele de forma inadequada, como por exemplo fazer uma fritura, a gente vai falar de outros exemplos, já acabou totalmente com o objetivo que era daquele alimento. O modo de preparo tirou o objetivo, tirou o foco, tirou a função principal daquele alimento. Você pode até ter provavelmente o nutriente que era o foco ali, mas você vai ter um monte de caloria, você vai ter um monte de gordura embutida e isso de certa forma não vai servir, tá? Então não adianta somente se preocupar com o nutriente, o modo de preparo também é importante. E a grande parte das pessoas não sabe o modo correto de preparar determinados alimentos, não sabe que determinadas maneiras vão prejudicar a presença de nutrientes ou simplesmente vão ajudar em uma coisa, mas vão atrapalhar o outro. Então, o conhecimento do preparo adequado, que a gente chama até de técnica dietética, é muito importante para que a gente possa aproveitar o alimento na sua totalidade, né? E temos que parar de pensar nisso, em restrições muito grandes por tempo prolongado, porque isso não é bom, né? E geralmente as pessoas quando fazem isso não pensam muito talvez em algum suplemento, vão só na restrição e permanecem por lá
muitas vezes não sabem por que estão fazendo, sabem que vai dar resultado, entre aspas, né? Mas a ausência de determinadas coisas no organismo vai causar outros problemas de saúde. E daí, ou seja, a gente ganha por uma coisa, mas perde também pela outra. E para a gente compreender um pouquinho melhor todo esse mecanismo, né, toda essa importância de modo de preparo, da combinação adequada entre esses alimentos, nós vamos dar os exemplos com base nas doenças crônicas. Então nós vamos falar, né, das 4 doenças crônicas, que inclusive nós vamos abordar na semana que vem. Então vai ser uma semana onde a gente vai conversar que o controle das doenças crônicas está no seu prato, que vai ser algo muito bom. Então eu vou reforçar isso com vocês hoje mais uma vez para vocês não esquecerem e durante a semana, né, nas aulas que vão sendo disponibilizadas para que você se inscreva e não perca a oportunidade, porque nós vamos fazer um intensivão, né, sobre esses problemas e de que forma a alimentação vai ajudar você a controlar todos esses problemas e sem muitas restrições. É sabendo comer. Você pode comer de tudo, com a orientação correta, no modo correto e, de certa forma, hoje nós vamos dar já uma pequena pincelada nesse tema em específico. Mas semana que vem você é o convidado especial para que possa participar desse evento. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar agora para falar dessa relação entre combinação e modo de preparo é a questão da obesidade. Geralmente, quando a pessoa tem esse problema crônico e deseja perder peso, a primeira medida que ela pensa em tomar é a restrição de calorias, restrição de carboidratos, restrição de gorduras, enfim. Então, às vezes, a pessoa está tão desesperada que ela nunca tentou, talvez o mais simples, o caminho correto, que talvez a reeducação, uma avaliação. Ela, por conta própria, pesquisou na internet, né? Se você já passou por isso, você vai se identificar. Viu lá as dietas que prometem 1 quilo, 5, 10, 20 quilos em não sei quantos dias, um resultado praticamente mágico. Você vê lá testemunho de pessoas que deram certo e você não pensa 2 vezes em ir fazer, né? Por essa vontade de perder peso. Mas, voltando ao que eu falei agora há pouco, dieta restritiva por tempo prolongado, você vai ter deficiência de nutrientes. E é interessante falar que no nosso metabolismo, para que o nosso metabolismo, vamos falar assim, que ele gire adequadamente, para que ele funcione adequadamente, eu preciso, por exemplo, de determinadas vitaminas e minerais. E, inclusive, nos processos de queima de gordura. Existe uma estrutura na minha célula lá que é responsável pela queima, né, da gordura, pela queima do carboidrato, por exemplo, e que esse ciclo ele não gira, ele não funciona se eu tiver deficiência de determinados nutrientes. Então o que acontece? Por mais que eu venha fazer uma restrição calórica, diminua calorias até de forma significativa, se eu não tiver determinados nutrientes no meu corpo, essa perda de peso ela não vai ser efetiva. Você pode até perder, mas não vai perder talvez na velocidade que seria adequada, da forma adequada, porque justamente você está com deficiência de várias coisas. Então, ou seja, não adianta de nada às vezes você chutar o balde, agora eu não vou comer mais nada mesmo e é assim só que vai funcionar. A questão da obesidade não funciona dessa forma. Em outras oportunidades nós falamos que a obesidade tem uma etiologia que falamos, ela tem uma causa complexa, não é uma coisa só, não é talvez só o excesso de alimentos, excesso de calorias, existem muitos outros fatores que vão levar à obesidade. E é importante, quando se deseja tratar a obesidade, identificar quais são esses fatores. Então, a questão da obesidade não resume-se apenas em caloria, não resume apenas em excesso de carboidrato, não se foca apenas na gordura. Existem coisas que vão além disso e é importante identificar para que a gente tome a conduta adequada. Mas falando especificamente da alimentação, não adianta você tirar tudo, agora eu vou fazer jejum, eu não vou comer mais nada, porque não vai funcionar isso. Você vai lutar, você vai perder peso, mas
não vai perder tanto e se perde depois retorna ao que era antes ou até volta mais peso ainda, porque os mecanismos estão alterados. O nosso circuito, a nossa engrenagem, vamos dizer assim, ela não vai rodar adequadamente porque eu não tenho aquilo que vai fazer funcionar. Então, quando a gente pretende perder peso, naturalmente a gente tem que comer de tudo. Temos que prestar atenção e dar a atenção necessária, obviamente, à questão das calorias, mas mais importante que as calorias é a questão do aporte de nutrientes, daquilo que você come. Com isso, o teu corpo vai perceber que ali ele tem tudo o que ele precisa. E com isso ele vai poder trabalhar de forma mais tranquila, sem estresse, porque tudo isso gera estresse metabólico. Você altera o funcionamento do seu corpo e daí isso vai dar o resultado negativo. Você não vai chegar no resultado que você deseja para perder peso. Eu já atendi pacientes obesos. Eles chegam na consulta e eles vêm com uma expectativa de que quando eu vou entregar o plano alimentar, eles vão ver lá uma dieta lá que geralmente elas recebem, uma dieta padrão, quando vão no médico, enfim, que eles recebem uma folha que serve para todo mundo, com uma bolacha, uma colher de arroz, meia colher de feijão, enfim, e eles vêm para o nutricionista com a expectativa, nossa, ele não vai me passar nada. E isso não aconteceu uma vez. Quando eles recebem o plano alimentar e veem aquilo, eles perguntam, nossa, mas eu vou poder comer tudo isso? Isso está certo? Isso é para mim? E eu digo, sim. Por quê? Porque isso está adequado para você, está adequado para a tua realidade. Aqui estão contadas, sim, as calorias, mas mais importante do que as próprias calorias é o valor nutricional disso que você vai comer. Você vai ter aqui todos os nutrientes necessários para que o teu metabolismo funcione bem. E, consequentemente, com uma redução calórica, você vai ter o resultado que espera. E também aquela questão, não adianta eu querer perder, levei 5 anos para ganhar 30 quilos e eu quero perder esses 30 quilos de uma hora para outra. Não é assim que vai funcionar. A perda de peso também é algo gradativo. Geralmente no início a gente perde o peso mais rápido, mas depois a tendência é dar uma estabilizada e daí nós temos, obviamente, estratégias específicas para fazer você retornar à perda de peso. Por isso que é importante o acompanhamento. Não adianta você talvez pegar uma orientação básica, achar que aquilo vai resolver o teu problema, mas não tem acompanhamento. Até porque cada corpo, cada organismo vai reagir de uma forma. Talvez pense uma pessoa que tem a mesma idade, mesma característica, mesmo peso que você, enfim. Eu vou te passar o mesmo plano alimentar, o funcionamento desse plano para ambos vai ser totalmente diferente. Por isso que é importante a individualidade e o acompanhamento. Aquela prescrição pode te servir naquele momento, mas depois ela não vai servir mais. É necessário fazer as alterações. E não é essas dietas também que servem para você e servem para 1000 pessoas ao mesmo tempo que vai funcionar. A questão é que a alimentação, o plano alimentar, o cardápio tem que ser algo individualizado para as suas necessidades. E dessa forma o teu corpo vai funcionar melhor. Outra coisa também que acontece, quando você ingere algo muito restritivo, isso também pode te levar à compulsão. Então, ou seja, você está preocupado com calorias, está preocupado em tirar tudo que você quer, daí de repente você tem uma compulsão e come tudo em uma grande quantidade. Daí você geralmente vai ter uma combinação de alimentos altamente calóricos, porque também na compulsão, eu não conheço ninguém na compulsão que foi comer, teve uma compulsão de alface, ou uma compulsão de fruta. Geralmente quando a pessoa tem compulsão, é compulsão por doce, por alimentos gordurosos, é por chocolate, é por massas, enfim, né? E essa combinação, de certa forma, vai ser algo assim explosivo caloricamente falando. Então, às vezes, você vai ter o resultado inverso daquilo que você está esperando. E outra coisa acerca de combinação de alimentos, dieta para emagrecimento, não é só comer salada, vai entrar na questão da restrição. Às vezes a pessoa pensa, nossa, agora eu só vou comer salada, eu só vou comer aquele filé de frango branco, é só legume, não vou poder comer mais nada. Não vai funcionar dessa forma. E não funciona mesmo, por tudo isso que estamos conversando. O tratamento nutricional da pessoa
que tem a obesidade vai muito além disso. O obeso ele pode comer de tudo. E isso é individualizado, tem que ser bem explicado, bem trabalhado. Então, se você quer perder peso, você não tem que passar fome. Você tem que ter a conduta adequada. E é dessa forma que o teu organismo ele vai funcionar. Então, em relação à obesidade, essas são algumas colocações. Vou falar um pouquinho da pressão alta, daquilo que pode influenciar, talvez, no controle. E de que combinações também que são prejudiciais ou que também podem ser benéficas. A principal orientação que você ouve quando vai fazer um tratamento de obesidade é aquele clássico. Tem que tirar o sal, tem que reduzir o sal e pronto, acabou. Como se não houvesse mais nenhuma outra orientação. Obviamente que o sal ele deve ser reduzido, assim como todos os alimentos fonte de sódio, porque o sal é um dos principais fatores que levam à elevação da pressão arterial. E daí a pessoa reduz o sal, beleza. E daí ela ouve falar que esses sais, né, diferentes que existem, como sal orgânico, sal marinho e o famoso agora sal rosa do Himalaia, são mais saudáveis. Tem o sal light também. Então ela talvez ouve que são mais saudáveis e ela substitui. E substituindo, achando que por ser mais saudáveis, ela não vai conseguir, não vai, na verdade, controlar a quantidade. E na verdade isso está errado. Mesmo com esses tipos de sal, que teoricamente existem componentes ali que os tornam, vamos dizer assim, um pouco mais saudáveis que o sal refinado, o controle deve existir também. Não é porque é light, não é porque é marinho, não é porque é rosa que tem determinados benefícios que a quantidade em si eu não vou dever controlar. Vai controlar sim, pode ser o sal mais saudável do mundo, mas se você não tiver o controle rigoroso da gramagem de sal, da quantidade de sódio que tem ali, não vai adiantar de nada. Então o sal ele é um elemento que você deve ter um controle rígido de acordo com a prescrição do nutricionista. E fora isso também toda a questão dos temperos industrializados, que é uma outra regra básica que passa. Olha, tira aqueles temperos de pozinho, de tablete, que você coloca lá aqueles caldos e com isso a sua pressão vai estar resolvida. Ajuda, obviamente, mas a questão é que esses elementos estão presentes também em uma série de alimentos industrializados. Então não adianta nada, por exemplo, eu me preocupar em ter essa combinação adequada, redução do sal, redução dos temperos industrializados, temperos prontos, e eu vou usar um monte de coisa industrializada que também tem muito sódio, que vai dar outros prejuízos, né? E daí você se preocupa só com sal, mas não preocupa com a gordura, isso faz você ganhar peso e tua pressão vai ficar descompensada ainda mais. Então, quando a gente vai tratar um problema de saúde, nós não devemos pensar em uma coisa só. Nós temos que pensar no contexto. Porque se eu controlar a sal, mas não controlar, por exemplo, a caloria, eu vou engordar, que vai descompensar a minha pressão. Se eu controlar o sal, mas não cuidar da gordura, eu vou ter elevação de colesterol e triglicérides, que vai aumentar meu risco de infarto, por exemplo. Então, deve haver uma sintonia sempre entre todos os grupos alimentares, para que você tendo aquele objetivo principal, que nesse momento estou falando é o controle da pressão, mas automaticamente você estará prevenindo ou tratando aqueles problemas crônicos que estão associados a essa doença, a esse diagnóstico principal. Então percebe como a gente tem que pensar no todo. E aqui eu não estou falando para tirar, aqui eu estou falando para controlar, para conhecer os alimentos e saber de que forma eu posso utilizá-los, qual a quantidade, qual é a combinação mais adequada para que você atinja esse objetivo, que é o controle da pressão arterial. E tem outra coisa também, por exemplo, potássio. O potássio é um nutriente que ele é extremamente importante para o controle da pressão, porque o que acontece? O potássio, de certa forma, quando ele está no nosso organismo, e o potássio vem principalmente das verduras, dos legumes, né? Nas frutas também, existe na carne, é um nutriente bem, de certa forma, distribuído. Mas a gente pensa muito nos legumes, nas verduras e nas frutas. Potássio é bem importante. E a gente sempre pede para dar preferência às verduras e legumes crus,
porque ali não somente potássio, mas as fibras também, outros minerais também, enfim. Mas focando no potássio, o potássio é um nutriente bem sensível. Então, quando eu cozinho tudo que eu vou consumir de legume e verdura, eu passo pela cocção, pelo cozimento, eu acabo perdendo boa parte desse potássio. Principalmente se eu cozinho esse alimento em água e eu elimino essa água, jogo fora, eu acabo eliminando uma boa quantidade de potássio que, se eu ingerisse, seria uma ótima solução, um ótimo tratamento para o controle da pressão arterial. Então, ou seja, se eu tenho por hábito consumir só legume cozido, eu vou estar perdendo não só potássio, vou estar perdendo fibra, uma série de coisas. Não vou perder tudo, mas a concentração, a função deles, de certa forma, vão estar reduzidas. Então, talvez um modo de preparo bem legal, se você não gosta tanto de alimento cru, que deve ser sempre a preferência, um método de cozimento bem legal para se preservar, de certa forma, uma boa parte desses nutrientes é a vapor. Então, uma vez que você cozinha o legume a vapor, você não perde esse elemento ali na água. Então, esse alimento acaba ficando concentrado nesse alimento e, com isso, é uma dica, é um modo de preparo que vai te ajudar, por exemplo, a um melhor controle da sua pressão. Vai ter associado uma redução do sódio e, junto com o potássio, ele vai eliminar o excesso de sódio que você possa ter no organismo. E, com isso, você vai ter um controle melhor. Então, em relação à pressão alta, essas são algumas orientações gerais de combinação e preparo que pode te ajudar. Em relação ao diabetes, se fala em diabetes, você pensa do quê? Pensa no carboidrato. E daí, quando você tem o diagnóstico, o mundo cai. Meu Deus, não posso comer mais o pãozinho francês que eu gosto, não pode comer mais o macarrão que eu gosto. Não vou poder mais comer o arroz, já não vou poder comer batata. E daí você acha que não vai poder comer mais nada. E mais uma vez, não é dessa forma que vai funcionar. Até porque os carboidratos eles têm uma função muito importante no organismo, que é a produção de energia. E a gente necessita de uma quantidade de carboidrato adequada no corpo, circulando na forma de glicose, para que eu consiga desempenhar bem as minhas funções. O diabético tipo 1, ele sente na pele os resultados disso. Diabetes tipo 1, essa glicose circulando não entra na célula. Então a pessoa começa a perder peso, de fraqueza, tontura, porque ela está com glicose, mas a glicose não entra na célula. Então qual que é a indicação? Uma vez que foi realizado o diagnóstico do diabetes e eu inicio o tratamento também medicamentoso, eu preciso regular também o meu controle alimentar, porque uma coisa vai depender totalmente da outra. Então, uma vez que você tem o diabetes, o carboidrato, ele pode e ele deve ser consumido, mas numa quantidade correta, em um modo de preparo correto, associando ele talvez a alimentos que possam ajudá-lo. Um grande exemplo disso é associar, por exemplo, as fibras. Então você vai fazer uma refeição, um lanche, um iogurte, uma fruta. Uma aveia, por exemplo, em uma quantidade controlada, pode ser benéfico para controlar o seu índice glicêmico. Você vai comer ali algo com carboidrato, mas essa glicemia não vai subir tanto, por exemplo. E você vai poder comer sem maiores problemas. No almoço, você vai consumir um farelo também de aveia junto com a refeição. A tua glicemia também não vai se elevar muito. Por quê? Porque você está combinando duas coisas boas. Você tem um carboidrato que vai estar numa quantidade controlada e mais uma fibra que, de certa forma, vai controlar essa absorção da glicose e esse metabolismo da glicose. E como ela está entrando no seu organismo de uma forma mais lenta, o seu corpo começa a dar conta, com o medicamento ajustadinho e tudo certinho. Se é um alimento que vai rápido demais, como os doces, como os açúcares, a glicose sobe demais, seu corpo não dá conta, o medicamento não consegue dar conta e vai ser a mesma coisa que nada. Deve haver uma sinergia bem grande entre o medicamento e entre alimento, principalmente para aqueles que tomam insulina. Existe um controle que a gente chama de contagem de carboidratos, que é baseado
de acordo com a quantidade de insulina que você toma. Então a pessoa toma, por exemplo, 10 unidades de insulina. Frente a essas 10 unidades, ela pode comer tantas gramas de carboidrato. Então, essa regulação, no melhor dos mundos, vamos dizer assim, deve ser realizada em conjunto com o médico, com o endocrinologista, preferencialmente o médico endocrinologista e o nutricionista, porque o médico vai prescrever a medicação, nesse exemplo a insulina, e o nutricionista vai prescrever a dieta com base na insulina, na quantidade, no horário, enfim, para que as funções elas sejam cruzadas e que o melhor benefício seja sentido pelo paciente. Então é necessário que haja essas combinações, não só entre alimentos, mas importante também entre os medicamentos, para que tudo isso tenha um resultado melhor. Não adianta nada essa história de eu tomo insulina, eu vou comer doce o quanto eu quiser, eu tomo insulina, vou comer o pão a quantidade que eu quiser, que está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. O remédio ele não vai dar conta. Ou no começo ele pode até mascarar um pouquinho, mas com o tempo isso vai começar a aparecer na sua glicemia, vai começar a aparecer em talvez sintomas, alguns desconfortos que você venha sentir. E se você realmente não mudar a tua conduta, o teu estilo de vida, você pode realmente ser prejudicado de alguma forma. E como muita gente faz, vai lá regular o remédio. Aumenta o remédio para manter o estilo de alimentação que talvez não está tão certo. Mas não é aí que funciona a coisa. A alimentação deve ser regulada, a medicação também, para que trabalhe em sinergia e funcione tudo de uma forma sincronizada. E não adianta também, a pessoa às vezes é diabética e vai optar, agora eu vou comer tudo integral, pão integral, arroz integral, mas ela achar também que por ser integral pode comer à vontade. Também não é assim. Alimento integral não é um alimento mágico. Ele vai ter os seus benefícios, principalmente a questão da fibra, vai ter ali mais vitaminas e minerais, mas se eu não tiver o controle geral, não vai adiantar de nada. E geralmente a quantidade de carboidrato e a quantidade de calorias de um pão branco é muito semelhante a um pão integral. Quase não tem diferença, a não ser em questão das fibras, vitaminas e minerais. Mas a nível de carboidrato e a nível de caloria, é a mesma coisa. E às vezes até a caloria ela é um pouquinho mais alta. Então é uma coisa que talvez você não saiba. Mas o alimento integral ele não é mágico. Ele não tem menos calorias. Às vezes ele pode até ter mais. É o efeito metabólico dele que vai ser bom. E justamente por isso eu tenho que saber comer. Então não adianta eu mudar, mas comer um monte do integral também. O benefício não vai ser percebido. E outra coisa, você acha interessante o açúcar mascavo, você tem um melado, você tem o demerara, que são açúcares de certa forma mais saudáveis, e você deixa de consumir o branco, mas também vai consumir esses de uma forma desregrada. É a mesma ideia do que eu falei aqui do pão integral. Não vai adiantar. Não adianta, mesmo para os integrais, para os mais saudáveis, serve a regra da moderação. Os benefícios são maiores, mas também na quantidade correta. Não é achando que por ser saudável, orgânico, integral, agora não tem problema comer. Tem problema sim, porque para tudo tem um jeito certo e a forma correta. E outra só informação acerca do diabetes. Produtos diet, produtos light, geralmente para o diabético, o diet é bastante indicado, né? A gente pode até abordar com maiores detalhes esse tema em outra aula. Mas geralmente no diet você tem a retirada total de algum ingrediente. E no caso do produto orientado, indicado para o diabético, você tem totalmente retirada do açúcar. E justamente por isso existem pessoas que acham também que podem comer à vontade, porque não tem açúcar, enfim. Mas ele não tem açúcar, mas ele pode ter, por exemplo, um outro tipo de carboidrato. Ele pode, inclusive, ter muita gordura, o que é muito comum. Um exemplo clássico é o chocolate. O chocolate diet ele tem um elevado teor de gordura para justamente compensar aquele sabor que talvez o açúcar e o doce, faria no teu paladar. Então, geralmente, eles têm uma quantidade maior de gordura para compensar a
falta do doce. E daí você ajuda de um lado, mas não ajuda do outro. Então é interessante também prestar atenção nessas combinações, prestar atenção com esses seus produtos, para que você combine as coisas de forma certa, escolha as coisas de forma certa e também prepare de forma correta. Senão não vai adiantar de nada. E o outro tema é a questão do colesterol e do triglicérides alterado. Porque é outra coisa também. Às vezes a pessoa ela aparece lá no médico, na consulta, com o exame de sangue, o colesterol está lá nas alturas, o triglicérides está lá na altura, e ela é orientada também a retirar. Não pode mais fazer comida com gordura, não pode mais usar óleo, não pode usar mais isso, não pode comer mais carboidrato, porque o carboidrato também aumenta o triglicérides, e a pessoa também sai frustrada de lá. Eu digo para você, mesmo com colesterol, mesmo com triglicérides alterados, você pode comer carboidrato, você pode comer gordura, mas também das formas adequadas conforme a prescrição. Não é para sair triste lá, imagina se fazer uma comida seca sem um pingo de óleo, né? Não dá certo. Largar totalmente o carboidrato também não dá certo. Nós precisamos de todos esses elementos, mas precisamos identificar o que está errado para que você comece a comer todos eles da forma correta. Não é o comer, é o jeito, é a quantidade. E isso tem que ser deixado bem claro. Um modo de preparo, um exemplo clássico. Olha, eu vou deixar de comer a carne gorda, mas eu vou substituir ele por peixe, que é, com certeza, uma opção saudável, gorduras boas, baixa caloria. Daí você pega o peixe, que é saudável, e frita o peixe. Adiantou do quê? Você está comendo uma gordura do peixe que é boa, de baixa caloria, mas uma vez que você fritou, você tem ali o acréscimo de muitas calorias frente ao óleo que foi absorvido. Então, um alimento saudável que você perdeu totalmente a função dele. Então, muitas vezes o modo de preparo, ele vai prejudicar. Você escolheu um peixe bom, a sardinha, por exemplo, que tem ômega 3, que provavelmente ajudaria muito na questão do colesterol, do triglicérides, mas você vai atrapalhar toda a função, vai mascarar, porque a fritura não é o modo de preparo mais adequado, não só do peixe, como das outras carnes também. Não adianta eu comprar peito de frango e fazer ele à parmegiana, não adianta eu comprar patinho, alguma coisa, fazer ele até cozido, mas encher de óleo. Né? Comprar um bife e fazer ele frito, não vai adiantar. Pode ser a carne mais magra do mundo, pode ser a carne mais saudável, mas o modo de preparo vai interferir totalmente no objetivo principal daquele alimento. Se é um alimento saudável, ele deixa de ser totalmente. Então, ou seja, as calorias podem aumentar, a gordura pode aumentar, o sódio pode aumentar e tudo isso vai prejudicar. Sendo que se você preparasse da forma mais correta, os benefícios seriam imensos. Então, principalmente em relação à gordura, o modo de preparo ele pode prejudicar ou te ajudar muito no controle desse tipo de doença. Por exemplo, às vezes um outro exemplo fora do modo de preparo, mas sim de combinação. A gente prescreve o ômega 3 em cápsula que pode te ajudar. Beleza, daí você vai lá e ingere a cápsula para ter o aproveitamento do ômega 3. Só que daí você tem por hábito também consumir aveia em flocos ou farelo de aveia. E daí você não foi orientado e você consome o ômega 3 juntamente com um desses alimentos. Eles contêm uma fibra, conhecida como beta-glucana, que ele justamente tem a função de reter um pouco da gordura e a mesma da gordura, do colesterol, e ser eliminado pelas fezes. Se eu ingiro o ômega 3 juntamente com essa fibra, você consegue perceber, concordar comigo, que parte desse ômega 3, que é uma gordura, vai ser sugado por essa fibra e vai ser eliminado boa parte pelas fezes. Ou seja, é uma combinação que não dá certo. Então, por exemplo, aveia, seja farelo, flocos, tem que ser administrada num momento separado, por exemplo, do ômega 3. Não é muito indicado administrar o ômega 3 junto com alimentos que contenham muitas fibras, principalmente aveia. Então, é uma combinação que nós temos que tomar cuidado, que daí você vai estar, de certa forma, desperdiçando o ômega 3.
E outra coisa, falando um pouco da aveia, que é bem indicada nisso, no controle, não podemos esquecer que a aveia é carboidrato. Então você é uma pessoa diabética que tem uma elevação de colesterol e vai consumir aveia. Não esqueça que você pode ajudar no controle do colesterol, mas a aveia pode descompensar o seu diabetes. E daí também não vai adiantar nada. Então, combinações, às vezes é o momento de você comer determinada coisa que não pode ser tão próximo, tem coisa que não deve ser separado, e tudo isso são estratégias que a gente coloca em prática para que você tenha os benefícios no controle da sua doença crônica. Então, para todas essas doenças que falamos, há um modo de preparo correto, há uma combinação adequada para que a sua doença crônica seja controlada. É algo que eu venho reforçando. Não é preciso tirar tudo, todas as coisas. Se você tem algum problema de saúde, não sendo algo extremamente grave, obviamente, porque nós temos alguns extremos, casos específicos, mas se você tem uma doença crônica clássica, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, enfim, você pode comer de tudo, mas do jeito correto, orientação correta, mas não precisa passar vontade. O problema de tudo aí que a gente acha na internet é justamente isso, pede para você cortar. Você fica muito limitado a uma quantidade de alimentos e você não sabe o que comer. Mas eu digo para você, você pode comer de tudo e mesmo assim você tem condição de manter o controle das suas doenças crônicas. Tá? Então eu trago para vocês talvez esse conforto e eu tenho como ensinar isso para você e justamente por isso eu peço que você continue me acompanhando nas redes sociais. Teremos aí a semana, a partir do dia 30, a semana das doenças crônicas, dizendo que o controle das doenças está no seu prato. Então não perca essa oportunidade, se inscreva, no meu canal, você vai encontrar lá o link e vai ser de grande valia para você, para aprender, para você sair talvez dessa mesmice da alimentação, de todas as restrições e voltar a se alimentar com prazer, com aquilo que você gosta e sem descuidar das suas doenças. Então, não se esqueça, se inscreva no meu canal Profissão Nutrir, Instagram, Facebook e YouTube e você vai ter muitas novidades por lá e espero que eu tenha te ajudado com esse tema de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.